Bom, meu nome é Ana Beatriz e eu vou mostrar os resultados obtidos no simulador. Até o momento, nossos estudos ele não abrangiam o termo de resistência elétrica interna. Então, quando a gente montava um sistema, era como esse da figura, onde tem uma pilha, um motor, qualquer gerador e uma resistência externa. Mas a partir de agora, iremos abordar outro conceito. Na página 176 do livro Beatriz Alvarenga, volume 3, nos diz que quando uma corrente elétrica passa através de um motor, por exemplo, ela é obrigada a percorrer vários fios resistentes no interior do motor. Então, esses fios apresentarão uma resistência elétrica interna à passagem da corrente. Na vida real, todos os geradores que a gente tem têm uma resistência elétrica interna. Por exemplo, nessa figura aí, a gente tem um sistema representando um gerador qualquer, com a resistência interna e a resistência externa. No simulador, temos inicialmente um sistema sem resistência interna, tendo uma pilha e uma resistência externa em um circuito fechado. Com o auxílio de um voltímetro e um amperímetro, a gente pode calcular a corrente e a voltagem que está ocorrendo nesse sistema. Então, a gente pode ver ali que o amperímetro marca uma corrente de 1,40 amperes e que o voltímetro marca uma voltagem de 14 volts. Se a gente usar a definição que o livro nos dá como de lei de Ohm, a gente sabe que a resistência é igual a VAB sobre I. Sendo assim, a gente consegue calcular a resistência externa ali daquele sistema, que é igual a 10 ohms. Isso também pode ser visto no simulador quando você clica em cima dessa resistência. Ele aparece qual é o valor da resistência dela. Ao adicionar uma resistência interna de 5 ohms, os valores mudam, como a gente pode ver nessa figura. Podemos ver que a corrente diminui. A corrente vai para 0,93 amperes, a voltagem 9,33 volts, a resistência externa continua 10 ohms e a resistência interna que eu adicionei foi de 5 ohms. Ao zerar a resistência externa, daquela resistência que a gente tem ali, foi adicionado 1 ohm até a gente ter um total de 15 medidas. A partir disso, foi feita uma tabela no Excel com os valores e assim a gente calculou a potência útil. Nessa tabela, eu tenho a medida do 1 ao 15, eu tenho a resistência, que ela foi de 0 ohms a 14 ohms, eu tenho as correntes, eu tenho a resistência interna, que é 5 ohms em todas, eu tenho a voltagem útil, que o voltímetro nos mostra lá no circuito, e aí eu calculo a potência útil através da fórmula V útil vezes a corrente. Bom, com essa tabela é possível fazer um gráfico da potência útil versus a corrente. Bom, quando a gente monta esse gráfico, a gente pode ver que ela forma uma curva e é uma equação de segundo grau. E aí a gente compara com a equação que a gente tem lá no roteiro, que é P útil igual a V vezes I menos R vezes I ao quadrado. E a equação que a gente obteve ali é Y igual a menos 5,00989x ao quadrado mais 14,023x menos 0,0125. Então, a gente pode comparar ali. A gente pode ver que na nossa equação ali a gente tem a corrente elevada ao quadrado, então a gente pode ver que a nossa corrente é o nosso x, e quem está multiplicando esse x é a resistência interna. Então a gente pode ver ali que a nossa resistência interna deu 5,0089, aproximadamente 5 ohms. E do outro lado da equação, o que está multiplicando o x, que a gente já determinou como a corrente, é a voltagem, e essa voltagem foi de 14,023, de aproximadamente 14 volts. Agora, ao fazer o gráfico do V útil em função da corrente, temos uma reta, ou seja, o V útil ele varia linearmente, diferente da potência útil. Com o gráfico, a equação obtida foi y igual a menos 5,0024x mais 14,003. E comparando ali com a equação, a gente pode concluir que a resistência interna foi de 5 ohms e a voltagem foi de 14 volts. Bom, comparando com os nossos dados dos dois gráficos, os valores foram iguais, foram coerentes, e se a gente comparar com os dados do início, eu tinha uma bateria que eu determinei que a queda de potencial era de 14 volts,
e que a resistência interna é de 5 ohms. Então, os resultados estão coerentes.